Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para nossa segunda aula da EBD e nessa aula, pessoal, a gente vai ver um pouquinho o que significa o sal dentro da Bíblia, quais eram as utilidades do sal dentro do contexto bíblico e a gente vai ver também um pouco sobre a luz dentro de uma interpretação hebraica, fechou? Então essa aula aqui está bem recheada de informação, eu vou pedir para que você pegue seu caderno, pegue a sua revista, a gente vai estudar muito a partir de agora. O PDF, esse PDF que vocês vão ver aqui daqui a pouquinho, ele vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Em algum momento desse vídeo eu vou falar uma senha e essa senha vocês vão utilizar para abrir o PDF, beleza? Então no primeiro tópico aqui, que é o tópico 1, vai falar um pouquinho sobre o sal da terra e a conserva. Nesse primeiro tópico está falando da definição do sal. Então vamos lá, né? Para a gente começar a entender o sal dentro do ponto de vista bíblico, a gente precisa entender a definição que os dicionários traz para nós do sal em relação à Bíblia. Quando a gente pega o sal e vai dentro de um conceito, né, gastronômico, dentro de uma churrascaria, enfim, e o sal ele tem várias utilidades dependendo de onde ele está sendo utilizado. Na Bíblia a gente tem algumas definições para o sal. Então a gente tem aqui, ó, o sal ele é tratado como uma substância branca e realmente o sal é uma substância branca. E o sal na Bíblia ele é categorizado no sentido do quê? De tempero. Daqui a pouquinho a gente vai ver as utilidades do sal. Mas a definição aqui para a gente entrar, né, na mesma página é: o sal é aquilo que a gente já conhece e na Bíblia ele é utilizado como tempero e ele também é usado como remédio e conservante. Então, pelo menos essas três funções a gente tem para o sal na Bíblia. Primeiro, ele é um tempero. Segundo, ele serve como medicamento e ele também serve como conserva. Então, o sal, a definição bíblica para ele é exatamente estas. E aqui, pessoal, eu coloquei uma definição do grego, porque no grego o sal aparece no Novo Testamento com pelo menos 4 definições. Então, o sal ele vai aparecer dessas 4 formas aqui, ó, como um tempero, uma substância utilizada para fertilizar a terra. Terceiro, uma substância que conserva alimentos para que ele não sofra deterioração. E por último aqui, ele é usado também como sabedoria e graça. Então isso é a definição do sal na Bíblia. E o mais importante a gente vai ver a partir de agora. Então essas são as definições, né? Quando a gente lê o sal, está falando exatamente dessa daqui que a gente acabou de ler. Então vamos lá, nesse primeiro tópico aqui, ou melhor, nesse segundo tópico a gente vai ver a importância do sal na Bíblia. Por que o sal ele era utilizado? Vamos lá, então eu coloquei aqui alguns versículos para vocês, peguem esses versículos, leiam esses versículos, porque vai facilitar aqui na hora do estudo. Então a primeira coisa, o sal ele era extremamente importante nos tempos bíblicos e hoje o sal também tem a sua utilidade, porém nos tempos bíblicos tinha muito mais utilização. Por exemplo, hoje a gente tem vários medicamentos, a gente tem vários remédios para vários tipos de doença, porém, pessoal, lá nos tempos bíblicos, bem lá atrás, a ciência não era tão evoluída. Então, para algumas doenças, o sal era utilizado como uma forma de tratamento. E outra, hoje a gente também tem vários, né, os produtos nossos que a gente come, né, são todos industrializados e já tem uma conserva neles. Então, o sal nos tempos bíblicos também servia como uma conserva. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas das utilidades aqui do sal. O sal também era utilizado para jogar o sal dentro do sacrifício. Então, o animal que seria sacrificado, ele tinha que ser temperado. Olha que legal, pessoal, no português mais claro, né? Eles temperavam o animal que seria sacrificado e temperavam com sal. Então, assim, tanto o sal ele era utilizado como oferta e o animal que seria ofertado ele também seria temperado com sal. E aqui eu coloquei alguns versículos para vocês lerem, Levítico 2:13 e Ezequiel 43:24. E aqui eu coloquei Levítico 2:13, ó. Aqui tem um versículo para vocês, ó. E todas as suas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. E olha aqui, ó. E não deixarás faltar a tua oferta de alimento de sal da aliança com o teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então olha que legal, o sal também é utilizado para ser jogado como oferta, como sacrifício. E os alimentos que seriam sacrificados tinham que ser temperados com sal. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Então vamos lá, mais uma utilidade aqui do sal. O sal também era utilizado para dar banho nos recém-nascidos. É o famoso banho de sal, né? Salmoura, né? Que o pessoal fala. Então assim, quando uma criança nascia, eles pegavam e davam um banho nessa criança com sal. Pessoal, quando eu falo banho, quer dizer que a água tinha sal, não era pegar o sal e jogar na cabeça da criança,
não é isso que eu estou falando. Mas o recém-nascido, quando ele nascia, eles pegavam uma aguinha, né, meio morno, meio não muito quente, colocavam o sal ali e davam um banho na criança com sal. Então o sal servia também no sentido de purificação, no sentido de limpeza. O sal, ele traz exatamente esse sentido aqui de purificação, de conserva. E no lado espiritual ele está muito envolvido também a santidade. E aqui, pessoal, a gente tem um versículo falando um pouco sobre isso. Tem vários outros versículos que vão falar que o recém-nascido tomava banho de sal, mas eu resolvi colocar esse de Ezequiel. Vamos lá, vamos ver mais uma utilidade do sal aqui. O sal também era utilizado como símbolo de amizade, como símbolo de pacto. Então, quando duas pessoas geralmente tinham uma amizade, era comparado ao sal. Então, o sal, pessoal, ele também tinha esse simbolismo na Bíblia para marcar uma amizade. Eu coloquei para vocês aqui, ó, o Marcos capítulo 9 e versículo 50. Um selante de uma paz, amizade de uma pessoa com outra. Vamos ver o versículo. O sal é uma coisa útil. Aqui é Marcos que está falando. O sal é uma coisa útil. Mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar um novo gosto? Aí ele fala assim, ó, tenham sal entre vocês mesmo e vivam em paz um com os outros. Então, assim, o que o Marcos está falando aqui? Ó, vocês devem ter sal entre vocês, vocês devem ter união entre vocês. Então, o sal, pessoal, também servia para selar uma amizade. Então, o sal, dentro de uma relação bíblica, é exatamente isso que ele quer dizer, uma coisa entre amizade, entre ambas as partes. E essa amizade traz o quê? Traz paz. Beleza? Isso é Marcos 9,50. E aqui, pessoal, eu coloquei só um costume aqui para vocês, né? Lá no Oriente Médio, muito tempo atrás, como é que eles selavam geralmente um acordo? Isso é tradição de alguns lugares do Oriente Médio. Quando eles iam selar algum acordo, fechar alguma parceria de negócio, alguma coisa ou outra, eles pegavam o sal e eles davam sal, faziam uma troca de sal um para o outro. Então o sal, ele tinha exatamente essa função. Quando eu selava um acordo com alguma pessoa, eu presenteava essa pessoa com sal. Então o sal também tinha essa função de selar um acordo. Eles selavam então essa parceria com a troca de sal. Pessoal, olha que legal, né? Quantas utilidades que tinha o sal dentro dos tempos bíblicos. Depois o PDF vocês vão dar uma lida com calma e vocês vão ver que tem muito mais coisas ainda, como eu comentei, mas está aqui no material para vocês. Aí agora entra aqui uma cereja dos bônus, um pequeno bônus aqui para vocês, né? Por que os judeus pisavam no sal? Isso é muito interessante. Olha que Jesus fala, ó, veja o versículo, Mateus 5, versículo 13. Porque vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Olha que ele fala depois, ó. Para que nada presta, senão para lançar fora, olha Jesus falando, e ser pisado pelos homens. Quando os judeus iam lá no Mar Morto fazer a colheita do sal, né, recolher o sal que tinha lá, o que acontecia? Muito desse sal que eles recolhiam, vinham alguns muito bom e outros muito ruim. Em resumo, né, eles pegavam o sal, uma parte ia para alimentação e uma parte ia para medicamento, ia ser utilizado para conserva e outros fins. E o sal que não prestava, aquele sal, vou até falar uma palavra aqui que eu nem sei se existe, né? O sal podre, eu nem sei se o sal ele fica podre, pessoal, mas só um exemplo. Mas o sal podre, o sal que não prestava, o que eles faziam? Eles guardavam esse sal dentro de um balde e deixavam lá quietinho, reservado, bonitinho. Por quê, pessoal? Quando entrava no inverno, geralmente no inverno, em alguns tempos de Israel, em alguns lugares costumam nevar. Então o que acontecia? Os pisos do templo ficavam muito úmidos e as pessoas tropeçavam, as pessoas caíam. Então é como se você fosse na igreja hoje e tivesse aquele tempo de chuva e você pisa naquele piso meio escorregadio e você cai. O que acontecia então? Os judeus pegavam esse sal que não prestava mais e jogavam esse sal no chão. Por quê? Esse sal no chão, bonitinho, gerava atrito no pé em relação ao chão e evitavam que as pessoas caíssem. Então quando Jesus fala, né, o sal que não serve para temperar, o sal que não serve para o alimento, vocês pegam, recolham ele e guardem. Porque esse sal vai ser utilizado depois para as pessoas pisarem. Então quando começava a cair as neves, quando começava o inverno, que o chão ficava um pouco úmido, eles pegavam o sal e jogavam no templo. Para quê? Justamente para evitar que as pessoas caíssem. Então essa é a explicação que temos por que os judeus pisavam
no sal. E por que Jesus falou aqui também que o sal que não salga nada mais serve para ser jogado ao chão, para ser pisado pelos homens. Então vamos avançar aqui, pessoal. Agora a gente vai ver aqui, ó, a importância do sal, a gente já está vendo. E aqui eu coloquei um resumo para vocês, então, sobre a utilidade do sal. Então ele servia para temperar o alimento, ele servia para remédio e ser conservante, ele servia para fertilizar a terra, que era a terra fértil, temperar o alimento do sacrifício, servir de oferta, ele dá banho em recém-nascidos, era usado como selante de um contrato, símbolo de paz e, por último, pessoal, para ser pisado no inverno. Então olha que legal, a gente listamos aqui 9 utilidades para o sal dentro dos tempos bíblicos. Isso é muito top, pessoal. Vamos avançar aqui, ó. Aqui eu estou passando um pouco rápido, depois vocês vão ter o material, vocês vão ler com calma, e vocês vão conseguir explorar cada um desses tópicos aqui dentro da lição de vocês. Antes de eu avançar aqui para o tópico 3, é o seguinte, pessoal. A gente lançou agora o nosso curso Mestres da EBD. É um curso completo que vai te ensinar a preparar um slide como esse, vai te ensinar a preparar uma aula que chame a atenção das pessoas. Então, se você é professor da escola dominical e quer melhorar a sua didática, melhorar a sua forma de se comunicar com seus alunos, o primeiro link aqui da descrição, vocês vão acessar o nosso curso, osmestresdaebd.com.br. E lá nesse curso, o Mestre da EBD, você vai aprender literalmente tudo, pessoal, relacionado à escola dominical. Então você quer aprender a como montar uma aula, você quer aprender como fazer uma interpretação do texto bíblico para poder dar essa aula, tudo eu deixei aqui para vocês na descrição. Então o curso Mestres da EBD, sem dúvida, vai fazer com que você consiga dar a melhor aula de todos os tempos. Eu não sei o nível que você se encontra hoje para dar aula, mas eu tenho certeza que após fazer o curso você vai conseguir dar uma aula que prenda a atenção das pessoas, dar uma aula que as pessoas fiquem literalmente apaixonadas em ouvir. Isso é o que eu garanto para você após você fazer o curso Os Mestres da EBD. Beleza? Vamos avançar. Então aqui no tópico 3 vai falar o cristão como sal. Só um detalhe, pessoal, as lições da CPAD geralmente elas repetem muitos tópicos. Então eu vou comentar algumas coisas aqui, porém vai repetir no tópico 3. Então tem coisas que eu vou frisar um pouco mais, tem coisas que eu vou frisar um pouco menos, porém no material vocês vão ter tudo isso completo. Fechou? Então vamos avançar aqui, ó. Então aqui o cristão como sal, né? Quando eu falo do cristão como sal, tá falando que o cristão ele deve ser o quê? O sal da terra. Ele deve ser aquela pessoa que tem todas aquelas características que eu já listei anteriormente, né? As 9 características. O cristão ele tem que ter o tempero, ele também tem que ser o conservante. E aqui, pessoal, se aplica tanto ao lado espiritual quanto no sentido meio que literal. Então, quando fala que o cristão ele é o sal da terra, está falando o quê? Que ele tem que ser diferente, que ele tem que ser diferenciado em todo lugar que ele vá. E eu coloquei aqui, ó, na faculdade, na escola, no trabalho e na vida cotidiana. A gente tem que ser sal. E ser sal, pessoal, está ligado justamente a isso. A gente ser pessoas diferentes que ajudam. Ser pessoas diferenciadas que estão sempre com as mãos abertas em ajudar o nosso próximo. E principalmente dando um exemplo. Vamos avançar aqui, ó. Agora aqui vai falar no tópico 2 sobre a luz que ilumina lugares em trevas. Então a gente estudou um pouquinho sobre o sal dentro do contexto bíblico e a gente vai entender agora o conceito de luz, porque Jesus fala também que a gente é a luz do mundo. Então vamos lá, né, pessoal? Luz do mundo. Vamos entender aqui então o conceito de luz em hebraico, né? Vamos lá. Então a primeira vez que aparece a palavra luz na Bíblia, ela aparece lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 3. E eu coloquei aqui a palavra para vocês, ó. Então a palavra luz em hebraico, ela é or. Ou a gente fala simplesmente or, que é um pouquinho mais fechado, né? Então esse or, pessoal, é luz em hebraico. E eu coloquei para vocês aqui, ó, o primeiro versículo que aparece falando da luz em hebraico é exatamente esse daqui, ó. Então aqui a gente tem um textinho em hebraico, ó. Aqui está escrito Vaiomer Elohim, ó. Então quem está dizendo aqui, pessoal, ó, Vaiomer e disse quem? Elohim, Deus. E o que ele disse? Ele disse assim, ó, Iehi ol, haja luz. Vaiehi ol, e houve luz. Olha que texto legal, pessoal, em hebraico. Então a gente tem aqui, ó, Vaiomer Elohim, e disse o Senhor, e disse Deus. O que ele disse? Iehi ol, e haja luz. O que aconteceu depois? Ó, Vaiehi ol, e houve luz. Esse é o texto em hebraico, a primeira vez que aparece a palavra luz em hebraico.
E aqui, pessoal, isso vocês encontram em Gênesis capítulo 1 e versículo 3. Vamos lá. Só um detalhe, se você ainda não fez o nosso curso de hebraico, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês também, para vocês conseguirem ver os textos em hebraico, fazer a leitura de vocês. Beleza? Texto também aqui. Então, o curso de hebraico nosso completo também vai estar aqui embaixo para vocês. Vamos lá, né? Então, a transliteração do versículo tá assim, ó. Vayomer Elohim Yehi Ol. Vayehi Or e houve luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Vamos lá, vamos entender aqui agora, né, o conceito de luz no pensamento hebraico. Então a raiz da palavra hebraica, pessoal, para luz, é exatamente essa raiz aqui, ó, a letra Aleph e a letra Vav. O que acontece aqui? A letra Aleph, a gente sabe que significa... Olha que legal. Vamos lá, né? Eu não ia falar não, mas eu acabo vendo essas coisas, eu meio que falo, né? Vamos lá, pessoal. Então a letra Aleph em hebraico, ela significa força, significa autoridade. E a letra Vav significa um prego, uma coisa que prende. Então, mais ou menos, né, dentro do pensamento bíblico judaico, o que significa luz? Aleph é força e o Vav é prego, aquilo que segura. Então a luz em hebraico, pessoal, é aquilo que segura a gente, aquilo que nos prende. Isso é o conceito de luz dentro do pensamento bíblico. Então, quando você vê uma luz, você vê algo iluminando, você fica preso àquilo. Isso é o conceito de luz dentro da interpretação hebraica. E aqui, ó, vamos lá. Então, a raiz da palavra luz em hebraico é essa daqui, ó, Aleph com Vav. E dentro do dicionário, pessoal, James Strong, a gente tem umas referências aqui do que significa luz. Então, a luz, ela pode significar o quê, ó? Ajuntar, juntar, brasas, iluminação e tornar-se claro. Então a luz, ela deixa as coisas mais claras. Quando a gente fala que precisa de luz no caminho, Davi falava, né, que lâmpada para meus pés, que ilumina o meu caminho, é o que? É a palavra de Deus. Então a luz, pessoal, ela tem esse sentido de iluminar, de deixar as coisas mais claras. Aquilo que estava em oculto, aquilo que estava escuro, quando chega a luz vai dissipar todo o mal e todas as trevas. Esse é o pensamento que a gente tem sobre a luz. Então, ó, a luz do ponto de vista bíblico, ele passa a ideia de algo iluminado com fogo. Esse é o pensamento que a gente tem da luz, beleza? Vamos avançar aqui, ó. E aqui agora a gente tem, no tópico 2.1, a gente também tem algumas definições aqui. E aqui, ó, a gente tem aqui a definição bíblica sobre a luz. No ponto de vista bíblico, né, o que é tratado como luz, a gente tem aqui o próprio Deus, ele é a nossa luz, a gente tem a palavra de Jesus, ou melhor, o próprio Jesus também é chamado de luz, a gente tem aqui a palavra de Deus e por último os discípulos. Então a gente tem, pessoal, esses 4 pontos aqui para trabalhar na nossa aula sobre o que é a luz no ponto de vista bíblico. Então Deus, ele é luz, Jesus, ele é luz, a palavra de Deus, ele é luz e os discípulos, que somos nós, também somos luzes. E aqui no tópico 2 vai falar um pouquinho o cristão como luz. É basicamente o que a gente já falou, né? Então o cristão como luz, ele deve ter amor ao próximo, ele tem que ter fé, ele tem que ter o testemunho diante dos homens e também diante de Deus. E a gente tem que ter aqui ser pessoas que iluminam o lugar, para que outras pessoas vejam e conheçam a Deus. Essa daqui então é o nosso tópico 2. E aqui, pessoal, para a gente finalizar esse tópico aqui, vamos entender uma coisa. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes aqui que vocês podem conversar depois na aula, né? Sobre a luz. Então, as luzes em lugares de trevas. Pessoal, é até complicado, né? Eu vou fazer um estudo depois, na verdade eu já até fiz, eu vou pôr... Se eu lembrar, eu vou deixar aqui para vocês também. A gente está acostumado a falar que a luz, as trevas, é a ausência da luz. Pessoal, dentro do ponto de vista bíblico, isso não é verdade. As trevas é as trevas e a luz é a luz. Não é porque se eu vou pegar uma luz, a luz vai encobrir as trevas. Dentro do pensamento bíblico, isso não é verdade. Por quê? Eu não vou dar o porquê agora, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se eu lembrar, vou deixar no card aqui para vocês ou na descrição. Mas o que acontece? A gente tem a luz e a gente tem as trevas. Deus, ele é o criador tanto da luz quanto das trevas. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes para a gente discutir um pouco. Ó, tanto a luz como as trevas foram criadas por Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é argumentos bíblicos. E o caminho longe de Deus é a escuridão. Então olha que legal, pessoal, para a gente entrar, né, para a gente conversar um pouco durante a nossa aula.
Então, tanto a luz quanto as trevas foram criadas por Deus. Segundo ponto aqui, os homens sempre amaram muito mais as trevas do que a luz. E o terceiro ponto, o caminho longe de Deus é apenas a destruição e a escuridão. Vamos avançar aqui, ó, o quarto ponto e o último para a gente finalizar. A função dos crentes é ser a luz do mundo. E por último, Deus nos tirou da maldição das trevas. Então esses aqui são alguns pontos, pessoal, que vocês podem levar em sala de aula e conversar sobre cada um desses de forma individual. Para a gente finalizar essa aula, então, eu vou deixar para vocês aqui o último tópico. E o último tópico ele está bem tranquilo, né? A gente já até falou bastante sobre eles aqui durante a aula, porém eu vou deixar para vocês aqui. Só que antes de eu falar do último tópico, pessoal, a senha para abrir esse material aqui, a senha vai ser Sal da Terra. Ó, do jeitinho que tá aqui, ó, tudo minúsculo, sem acento, Sal da Terra. Então a senha porque abre esse material vai estar lá no grupo para vocês. A senha é Sal da Terra, fechou? Do jeitinho que tá aqui, ó, Sal da Terra. Aí bastante pessoas vão lá no grupo, nossa, é até complicado, né? Cara, não chegou o PDF lá, tá tudo com senha, não dá para abrir, o meu tempo é curto, né? Nossa, essa semana eu vi isso, meu Deus do céu. Ai, o meu tempo é curto, não dá pra eu baixar, não dá pra eu ver o vídeo. Pessoal, o tempo de todo mundo é curto. Para eu montar esse material aqui, eu demorei 13 horas. Depois eu gravei, aí eu demorei mais 1 hora. Esse momento que eu tô falando com vocês aqui é 1 hora. É que no vídeo vocês vão ver aí por 30 minutos, não sei, né? Na edição a gente tira. Então assim, é 13 horas de estudo, aí depois é mais 1 hora inteirinha gravando o vídeo, e depois é mais 2 horas editando, e depois mais umas 2 horas criando a capa e postando. Então assim, pessoal, quando eu falo, vamos pôr uma senha para o pessoal assistir o vídeo, é para que o nosso canal aqui também cresça e a gente consiga evoluir mais, criar mais conteúdo. E quando eu falo assim, cara, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Muitas pessoas falam, não vou fazer isso não, é uma perda de tempo. Mas para nós aqui, pessoal, ajuda demais, porque o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos. Aí as pessoas falam, pô, você deve estar milionário com esses vídeos. Se eu falar que eu ganhei 15 reais no vídeo passado, pessoal, é só um desabafo aqui para vocês entenderem, né? A gente fala assim, não vou ajudar não, porque o cara vai ficar rico com o meu like. Pessoal, eu ganhei 15 reais. A aula 1 que vocês assistiram me rendeu 15 reais. 15 reais não paga nem a hora do meu editor, não paga nem o tempo do meu editor para editar o vídeo. 15 reais não paga nem o tempo que eu gasto para produzir em 13 horas um material. Então quando eu falo, pessoal, ative o sininho, dê like, é realmente para ajudar o canal, para que esse projeto não morra. Não é a minha vontade, né? Só um desabafo aqui, pessoal, até desculpa para quem não precisava ouvir, né? Não é minha vontade parar de produzir esses conteúdos. Só que para eu continuar conseguindo, eu preciso da ajuda de vocês. Então, desça o dedo no like, ative o sininho, deixe os comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente consiga evoluir, tá sempre gravando conteúdos novos para vocês, beleza? Então a senha para abrir eu já deixei para vocês aqui, e é isso, pessoal. Então não tem que reclamar, se não quiser o material, não precisa entrar no grupo, não precisa assistir o vídeo inteiro, só também não encha a paciência, beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Então o último tópico aqui fala os discípulos que são influências, os discípulos que influenciam. Então aqui, os discípulos que influenciam, eles influenciam sendo sal, sendo luz e por último, sendo uma boa influência cristã. Esses 3 tópicos aqui, pessoal, dá para vocês comentarem de forma individual cada um deles, fechou? Então é isso aí, pessoal, essa aqui foi nossa segunda aula aqui da IBD. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra aí na nossa terceira aula. E é o seguinte, pessoal, o link para vocês fazerem o curso Mestres da IBD eu vou deixar aqui para vocês também. Então se vocês querem aprender como montar uma aula, montar o slide, enfim, toda a estrutura de como a gente pensa aqui, é o seguinte, passa as aulas lá, vai ter um grupo exclusivo para vocês que são aluno, e lá eu vou mandar mais material para vocês ainda e mais aulas também de qualidade. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ative o sininho e a gente se encontra aí no próximo vídeo.